são estudiosos de Clarice, fazem uma citação e Schopenhauer, a estudiosa de Schopenhauer e de Brás Cubas. Qualquer um de vocês pode responder, mas eu acredito que a de branco, né? A de branco. Isso, acredito que ela está mais apta para responder. A citação é a seguinte: se você não entender, você pede para repetir, por favor. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada profunda em plena boca nossa. Então, eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Que relação com essa citação você pode fazer com a filosofia de Schopenhauer? Como você mesmo disse, Schopenhauer ele fala que felicidade é essa, entendeu? E ele carrega o mundo dele, acho que o mundo dele é comandado, nosso mundo é comandado pela nossa vontade. Mas a nossa vontade, ela muitas vezes não é correspondente, assim, como posso explicar? Nós não colocamos ela em ação. Porque muitas vezes a gente leva a nossa vontade pela razão, nossa vida pela razão. E como eu posso explicar para você, que o sofrimento dele é porque muitas vezes a vontade ela fica no nosso inconsciente, entendeu? E Schopenhauer também acredita que um mundo cheio de injustiça, cheio de coisas, como pode ser feliz? Ele não vê o positivo da vida, ele tenta melhorar o que é errado. Então, como ele vai ser feliz num mundo que não tem injustiça, que tem desigualdade? Como a Stephanie estava falando da vontade, ela citou que muitas vezes não colocamos essa vontade em prática. Então, essa vontade reprimida que nós não colocamos em prática, ela gera solidão, ela gera frustração em Schopenhauer. Ele acha que essa vontade reprimida causa todo o pessimismo dele, toda a infelicidade. E dentro dos 4 grandes temas, como eu falei, isso faz parte da nossa natureza, entendeu? E meio assim, fugindo, mas o mundo como vontade de representação quer dizer isso. O livro dele falava esse pensamento, que o meu mundo é a minha vontade, mas eu uso a minha representação, entendeu? Seria direcionado para Brás Cubas. Vou pedir para ela passar um livro, talvez, junto, ela olhando o livro, ela entenda melhor a pergunta. Na página 196, por favor. Você vai olhar aí, o capítulo 139 está em branco. Machado de Assis deixa o capítulo 139 em branco para traduzir a frustração de Brás Cubas, quando não consegue se tornar ministro. No capítulo seguinte, ele explica: há coisas que se dizem melhor calando. Tal é a matéria do capítulo anterior. Esse trecho aí, ele caracteriza a metalinguagem a nível de narração do Machado de Assis. Eu queria que você explicasse a narrativa. O Machado de Assis, ele faz aquilo, como eu disse, ele é bem ousado, entendeu? Ele faz aquilo que ele acha que ali vai expor realmente o que ele quer dizer. E nesse capítulo é isso que acontece, a frustração dele por não ter conseguido ser ministro, o caso da Virgília lá. E Machado, acho que foi assim, desse modo, deixando em branco, que ele vai entender, porque não havia palavras a ele que expressasse toda essa tristeza, toda essa melancolia que ele estava. Minha pergunta vai para os estudiosos de Schopenhauer. Ele, desde o mundo acadêmico dele, desde a faculdade, ele não tinha boas relações e o fracasso dele começou daí. Eu queria saber que, em relação a essa vivência solitária dele, com o pensamento que ele tinha a respeito de solidão. O que solidão era realmente para ele? O que fazia a solidão para ele? A solidão de Schopenhauer vem desde a infância dele, da família dele, e isso influenciou muito para ele ser como ele era, para ele ter esse pensamento. E, como posso dizer, Schopenhauer, ele veio assim, ele não tinha o amor da mãe dele, do pai dele, também ele foi muito influenciado pelo pai, entendeu? E isso
assim, isso fez com que ele não, assim, gostasse de se aproximar das pessoas. Ele achava que para você ser feliz, você tinha que viver sozinho, você não precisava de outro ser humano para encontrar felicidade, porque para ele ser feliz é ter o conhecimento, é aprender. No capítulo da Cruz de Schopenhauer, tem um capítulo que fala sobre o porco-espinho. É muito interessante quando ele cita aqui que o ser humano, ele só se aproxima por algum interesse, entendeu? E ele era tão solitário que quando ele ia, assim, tipo, em teatro, essas coisas, ele comprava 2 cadeiras do lado para ninguém sentar perto dele. Ou quando ia jantar na mesa, botava 2 pratos nas cadeiras ao lado, porque ele gostava mesmo de estar sozinho. Como a Thaís falou, ele gostava de estar sozinho porque ele acreditava que nenhum homem iria conseguir conversar com ele, compreender a filosofia dele. E ele não gostava de perder tempo com as mesquinharias, as coisas humanas. E como a Stephanie estava falando, a infância dele, tudo isso serviu para mais tarde ele ter esse pessimismo. E com esse pessimismo, ele também queria mostrar, como eu disse, que a vida tem seu lado bom. Porque por toda a infância, toda a vida que ele teve, ele não pode fazer aquilo que ele realmente queria. Então ele ficou dessa maneira. Mas ele quer mostrar pra gente através disso que nós podemos ter uma vida não igual a dele, entende? Nós podemos seguir o que nós queremos para não ficar pessimista.